Fala aí pessoal de Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou o Thiago Gribarni e você está no Filodoxia para umas questões, não é um bate-papo, nem uma resenha, aliás tem várias aqui no canal, dá uma olhada lá, mas aqui é pra gente falar sobre o UERJ, sim, o UERJ 2025, fazendo algumas questões de 2021 até 2024, as questões obviamente versam sobre as humanidades, sou especialista, mestre em filosofia, leciono sociologia, estudante de psicologia, posso aqui dar algumas contribuições. Lembrando uma coisa, aqui na descrição vai estar o link, para o site da UERJ, para você dar uma olhada nos textos bases você mesmo. Dá uma pausa aqui no vídeo, lê, porque tem textos assim que são de 30, 40 linhas e eu não vou ler tudo para o vídeo não ficar muito extenso. Então para o vídeo, abre lá o documento, abre lá os arquivos de questões. Também se quiser depois também lá, obviamente tem os gabaritos, que é a fonte aqui da nossa abordagem oficial, mas os arquivos estão lá para você dar uma olhada no link na descrição, beleza? Então agora sim, sem mais delongas, bora começar! Bom, e aproveitando aqui para você que vai fazer o UERJ esse ano, já desejo muito boa sorte, fica tranquila, fica tranquilo, vai dar tudo certo, você já sabe, você já estudou, então vai dar tudo certo, beleza? Aqui a gente vai fechando, vai chegando ao fim com as UERJs de 23 e 24. Na UERJ de 24 tiveram duas aplicações, dois exames, então a gente vai pegar o segundo exame, que eu achei as questões mais proveitosas para o nosso contexto aqui de humanidade, mas bora lá começar com 2023, vamos aí já para o iniciar na primeira questão já logo, Bom, aí nós temos aí ideias para adiar o fim do mundo, Assim como tem de Jamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista, Byung-Chul Han e outros autores, que lançaram livros bem palatáveis, bem curtinhos, bem bonitinhos. Não vou pegar aqui por causa do microfone e tal, quanto eventualmente PDF na internet, Ideias para adiar o fim do mundo, A Vida Não é Útil, do Krenak, livros muito bons, com uma densidade filosófica bem interessante e de fácil leitura, assim como tem o Byung-Chul Han, que eu acho que é um dos primeiros que eu vi assim trabalhando um formatinho assim pequenininho recentemente, Mas enfim, vamos lá, vamos seguir então. Não vou ler tudo, dá uma olhada no link aqui para ver o restante, tá? Quando se completaram 500 anos da travessia de Cabral e companhia, recusei um convite para vir a Portugal. Eu disse: essa é uma típica festa portuguesa, vocês vão celebrar a invasão do meu canto do mundo. Não vou. Krenak é grosso, Muito bom. Porém, não transformei isso numa rixa. Pensei, vamos ver o que acontece no futuro. Em 2017, ano em que Lisboa foi capital ibero-americana da cultura, ocorreu um ciclo de eventos muito interessantes, com performances de teatro, mostras de cinema, palestras. Fui convidado para participar e dessa vez nosso amigo Eduardo Vieira de Castro faria uma conferência no Teatro Maria Matos chamada Os Involuntários da Pátria. Então pensei, esse assunto me interessa, vou também. No dia seguinte, eu fui, ao falar com o Eduardo, tive a oportunidade de encontrar muita gente que se interessou pela estreia do documentário Ayrton Krenak, é o Sonho de Pedra, que tem aqui embaixo, na outra questão, tem aqui o documentário aqui, ó, tá? Tem a própria prova da UERJ, faz o merchanzinho, Tem, eu acho que no YouTube, esse documentário aqui, Ayrton Krenak e o Sonho de Pedra. O filme é uma boa introdução ao tema, do que quero tratar. Como é que ao longo dos últimos 2.000 e 3.000 anos nos construímos a ideia de humanidade? Será que ela não está na base de muitas escolhas erradas que fizemos, justificando o uso da violência? A ideia de que os brancos europeus podiam sair colonizando o resto do mundo estava sustentada na premissa de que havia uma humanidade esclarecida, que precisava ir ao encontro da humanidade obscurecida, trazendo-a para a luz, Esse chamado para o seio da civilização sempre foi justificado pela noção de que existe um jeito de estar aqui na Terra, uma certa verdade, ou uma concepção de verdade que guiou muitas das escolhas feitas em diferentes períodos da história. E aí ele fala sobre isso, Então vamos lá à questão, A gente está aqui na questão 1. Em Ideias para adiar o fim do mundo, Ayrton Krenak questiona o que se convencionou chamar de humanidade, em especial a partir do século XVI. Esse questionamento deve-se principalmente ao fato de o sentido dessa palavra poder ser associado, na perspectiva de Krenak, à ideia de, supremacia, radicalismo, estagnação, anacronismo. Acho que só tem uma opção possível, Alternativa A, Supremacia. Uma supremacia do esclarecido sobre o obscurantismo, ou o obscuro, o civilizado sobre o bárbaro e por aí vai, Então essa questão ajuda a gente a pensar
como que a filosofia ocidental branca, né, ela é uma filosofia elitista, né, ela não leva em conta filosofias como a filosofia do Krenak, que é uma filosofia da terra, com uma ideia holística, com uma ideia religiosa, xamânica e tudo mais, né. Tem-se a ideia de razão pura e tudo mais, então isso encontra um eco aí em questões de dominação, supremacia, escravização, colonização, né. Vamos seguindo então. Essa questão é bem parecida, né, com aquela que a gente viu, vou até botar aqui uma tela cheia para vocês, com aquela que a gente viu, vou me colocar para cá, lá sobre a América Latina, né, e a zoeira que se vê com os Estados Unidos muito grande, agigantado, tomando conta de tudo, né, então vamos lá. No texto, Ailton Krenak mantém uma postura crítica em relação ao colonialismo europeu. A obra de arte de inspiração cartográfica que mantém a mesma postura de Krenak é... Deixa eu sair daqui, né? Peraí. Vou botar pra cá. E aí? Qual seria essa obra? D, A, B, C, D. Alternativa correta, alternativa C, né? É esse mapa tatuado por muitos amigos de geografia, de estudos decoloniais e tal. É o mapa da decolonialidade, né? Eu usei ele até no último vídeo falando sobre o Planeta dos Macacos, o Reinado e tal, narrativas decoloniais. Hollywood adora essas narrativas, meio que para fazer produto, né? Mas na hora prática, nos Estados Unidos adoram jogar uma bomba em Rafah, em Gaza e tudo mais. Mas enfim, qual é a ideia aqui dessa imagem, né? É a ideia de inverter, né? O sul se torna norte, o norte se torna sul, e aí a visão, a narrativa, a perspectiva decolonial da América Latina é a ideia do colonizado falar, do dominado falar, do escravizado falar, como eu já comentei em outras questões. Então você tem uma inversão do sul global, né? Por isso a alternativa C, beleza? Nessa questão aqui, número 4, salvo engano. Seguindo aí, América Latina, né? Ainda falando de alguma forma de visões decoloniais, da latinidade e tudo mais, né? Um pedaço de tecido quadrado colorido como um xadrez pintado em 7 cores. Assim é a huipala. Bandeira típica dos povos andinos, criada no período pré-colonial por sociedades que compunham o Império Inca. Era um símbolo sagrado usado na agricultura, festas, cerimônias e outros. Após a colonização espanhola, foi também associada à resistência política indígena. A huipala resistiu ao tempo e hoje é representativa de costumes e de manifestações políticas de indígenas na Bolívia, Peru, norte da Argentina, no Chile, sul do Equador, oeste do Paraguai. Coisa linda, né? Coisa mais bonita essa bandeira. Ela representa a unidade, a solidariedade, a harmonia. A estrutura do desenho simétrica expressa a igualdade criada entre os povos que rejeitam o conceito como individualismo. Coisa bonita, né? Olha esse saber. Que saber bonito, né? Coisa linda. Vamos lá então. O conjunto de representações associadas à bandeira huipala fornece a formação de um tipo de identidade territorial. Essa identidade territorial está fundamentada no seguinte conceito. Comunismo. Ai, meu Deus do céu, o povo o povo do olavismo, do marxismo, vai ficar tudo nervoso, né? Comunismo, teocentrismo, nacionalismo, multiculturalismo. Acho que é bem tranquila, né? Qual o gabarito aí? Exatamente, né? Multiculturalismo, né? Você tem uma visão assim multiculturalista. Essa visão multiculturalista, ela está expressa justamente como o próprio texto diz, né? Na simetria, nas cores e tudo mais. Muito bom, muito bonita essa bandeira. Vamos lá, questão 50. Próxima questão. Essa aqui é bem legal, né? Porque assim, ela é uma questão que é cara a mim. Vou até botar a tela inteira aqui para vocês. Dá uma olhada aí. Ela é uma questão cara a mim, né? Que tem aqui o Cines Papipé de Magritte, que foi muito usado e estudado por Michel Foucault. Né? Isso não é um cachimbo para falar de filosofia, de literatura, linguagem, arte e tudo mais, né? E aí, pegando esse gancho, né, do Foucault e do próprio Magritte, isso não é um cachimbo numa leitura inicial e preliminar? Por quê? Você tem noção, tem ideia? Exatamente. Não é um cachimbo, é uma representação de cachimbo. Isso não é um cachimbo, isso é uma representação de cachimbo. É como o cachimbo aparece nesse certo imaginário, nesse coletivo, né? E tudo mais. Vamos lá a questão. Isso não é um cachimbo, Magritte, Putin fazendo sua arte. Isso não é uma invasão. Questão 1 e 2. Donetsk e Luhansk. Tá? O evento geopolítico, ironizado na charge, vem sendo justificado
por discursos ideológicos produzidos pelo governo da nação invasora, ou seja, Rússia. Nesse discurso, destaca-se a seguinte característica social das áreas 1 e 2 assinaladas no mapa. Essa questão aqui, eu acho que ela pressupõe um certo capital cultural, né? Uma coisa que é muito importante, os professores falam muito, né? Deixa eu voltar aqui para vocês. Que é a questão, né, de você se inteirar das notícias, né? E se informar, né? Para fazer as redações e tudo mais. Para bem responder essa questão, é importante você ter noção de como cultura, língua, idioma, etnia são usados, não só nesse contexto da Rússia, né, e da Ucrânia, mas em vários períodos históricos, para legitimar guerras, legitimar invasões. Então, nesse discurso, as seguintes características sociais assinaladas são: ausência de etnia eslava, predomínio da língua russa, persistência do regime comunista, o comunismo sempre aqui, né, para dar aquela assustada. Rejeição do sistema partidário. E aí, qual é o gabarito? A partir disso que eu disse, né? Tem a ver com linguagem, tem a ver com cultura. Então, assim, nós estamos reintegrando, né, a nosso território, a nossa cultura russa, uma área que já tem, né, esse traço cultural. Por isso que o gabarito é B. É o que o Putin dizia. Aqui já se fala mais a língua russa e etc, né? E aí isso seria uma justificativa para a dominação, para a guerra e tudo mais. Beleza? Vamos lá para 55. Questão linda, questão bonita demais. Teresa de Benguela. A rainha Teresa. Teresa de Benguela é um dos nomes esquecidos pela historiografia nacional. Nos últimos anos passou a ser mais reconhecida na busca de multiplicar, isso é a chave para o gabarito, na busca de multiplicar as narrativas que revelam a formação sociopolítica brasileira. Teresa, que viveu no século XVIII, pode ter nascido no continente africano ou no Brasil. Ela chefiou o quilombo de Quariterê, que se localizava na atual fronteira entre Mato Grosso e Bolívia. O quilombo resistiu até 1770, quando foi destruído. Em homenagem a Teresa de Benguela, no dia 25 de julho é oficialmente no Brasil o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. Que beleza, né? Isso é uma das funções dos vestibulares e das provas, né? Na própria questão em si, há uma função política, social, de trazer à baila, de dar visibilidade, de trazer um tema para a discussão social, de dar visibilidade a isso. Então, só por trazer Teresa de Benguela como questão dentro da questão, ou questão da prova, já há um ganho, né? O reconhecimento de Teresa de Benguela e a celebração do 25 de junho indicam uma mudança com o intuito de multiplicar narrativas sobre a formação social brasileira. Ponto. Tá te afirmando isso, beleza? Tá te perguntando, não. Essa mudança tem como objetivo... E aí? Aqui, né? E aí? Naturalizar a inclusão de personalidades marginais, garantir a homogeneização da hierarquia étnica, promover a reparação de dívidas estruturais, valorizar a ação de protagonistas plurais. Essa aqui você pode acabar marcando mais de uma, né? Uma ou outra, né? Sim, valorizar a ação de protagonistas plurais, né? Porque assim, vamos lá, vamos às outras, né? Naturalizar a inclusão de personalidades marginais não é sobre ser marginal, né? Então, tá fora. Garantir a homogeneização isso aqui é para falar da branquitude e tudo mais, não é sobre isso. Promover a reparação de dívidas estruturais. O problema dessa questão, e aí eu acredito que é por isso que ela eventualmente está inválida, assim, né? É justamente essa questão de focar na personagem, né? E a C está falando de promover uma reparação de dívida estrutural em um sentido lato, em um sentido coletivo e tudo mais, né? E não acho que seja bem isso, não seja bem por aí, beleza? Então por isso aí o gabarito, acredito eu, tá certo, é isso mesmo, valorizar a ação de protagonistas outros, plurais, beleza? Então seguindo então, questão gostosa demais. Ah, a brisa da modernidade trabalhista. O pessoal aqui falando, né? Gostaram da interpretação? Vou fazer de novo. Ah, a brisa da modernidade trabalhista. O pessoal aqui tocando tambor, o pessoal remando. Laerte, figurinha carimbada na UERJ, falei pra vocês. A charge de Laerte ironiza mudanças recentes no campo dos direitos trabalhistas em sociedades capitalistas contemporâneas.
Essas mudanças provocam o seguinte efeito para o mundo do trabalho. E aí? Erradicação de condições laborais análogas? Parece totalmente contrário do que está sendo dito, né? Restrição de práticas econômicas associadas à uberização? Parece ser muito esse o tema, né? Restrição também não. Ratificação de ações empresariais relacionadas à exploração? Pode ser. Substituição de recursos humanos complementares à mecanização. E aí, 56, o que é para você? Exatamente, né? Ratificação de ações empresariais relacionadas à exploração. Cada vez mais explorados, cada vez mais precarizados, seguimos nós, né? Mesmo no contexto de tecnicidade, cybercultura, né? Capitalismo de vigilância, como diria Shoshana Zuboff, a gente segue sendo precarizado, com direitos ameaçados e tudo mais. Fazer o quê, né? Bom, essa foi a UERJ 2023. Vamos para a segunda, né, o segundo exame de 2024 para a gente fechar esse vídeo. Segundo exame, tá? Se você for dar uma olhada lá no arquivo da UERJ e tal, tem o primeiro e tem o segundo. A gente está fazendo aqui questões do segundo exame, né, de qualificação de 24, beleza? Então, bora lá para esse segundo exame aí. Bom, questão aí 47, Lampião, o capitão do cangaço. Este poema que fala de cangaço de sertão é apenas uma contribuição, um documentário vivo da vida de Lampião. Igreja seca e cangaço gera inquietação, provocando em nossa alma uma estranha sensação, desconhecida para quem nunca viveu no sertão. Nascido em 98, 40 anos viveu e 28 de junho, quando o dia amanheceu, de 38, os Angicos Virgulino faleceu. O cangaço, representado na figura de Lampião, foi tema do desfile da Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense. Isso é uma coisa que a UERJ gosta muito, né? A cultura popular, o funk, o grafite, hip hop, o samba de enredo, por aí vai, né? Na literatura de cordel, a vida de Lampião é muito recordada, como nos versos do poeta transcrito. Na imagem e no poema, cangaços e cangaceiros foram situados historicamente como elementos constitutivos de... Bem sociologia, né? Bem antropologia essa questão. Unidade nacional, legitimidade social, patrimônio cultural, conservadorismo regional. Bem tranquila, né? Bem fácil, né? Patrimônio cultural. Tranquila, né? Bem tranquila. Seguindo aí, vamos aí para 49. Vamos lá. Mais uma questão aí sobre invisibilização, branquitude, negritude, né? Dançarina e coreógrafa americana Katherine Duncan. O Brasil criou a primeira lei antirracismo após o hotel em São Paulo negar hospedagem à dançarina negra americana. Involuntariamente, a turnê que a célebre dançarina e coreógrafa americana Katherine Duncan fazia pelo Brasil acabou por interferir nos rumos da história do país. Na noite de 11 de junho de 1950, em sua estreia no Teatro Municipal, ela aproveitou o entrevado entre o primeiro e o segundo ato para fazer uma denúncia aos repórteres que cobriam o espetáculo. O gerente do esplanado, luxuoso hotel vizinho do teatro, aí aqui vem a parte importante, né? Se recusara a hospedá-la ao descobrir que era uma mulher de cor. Além de especializada em danças de origem africana, Dunham era antropóloga e ativista. Chato, né? Chato quando você tem um preto, uma preta que estuda, né? Orgulhosa, portanto, de sua pele negra, a denúncia de racismo caiu no país como uma bomba. Primeiro por ter partido de uma estrela de renome internacional. Olha aí o viralatismo, né? Quando as pretas brasileiras falam é uma coisa, quando a preta americana fala é outra, né? Depois porque o Brasil se julgava o mais perfeito exemplar da democracia racial. Olha aí Casagrande Senzala, olha aí Gilberto Freire, que tem ecos até hoje, né? O Correio Paulistano classificou o episódio de revoltante incidente, o Jornal de Notícias, odioso procedimento de discriminação. De todas as reações, a mais contundente partiu do deputado federal Afonso Arinos, o DN de Minas Gerais. Ele apresentou à Câmara dos Deputados um projeto para transformar determinadas atitudes racistas em contravenção penal. Vamos aí ao texto. O episódio narrado na reportagem desconstrói a ideia de que o Brasil, nos anos 50, havia uma democracia racial. Alô, Gilberto Freire, beijo lindo. Ah, meu pai do céu. O fato que servia de base para tal ideia, à época, é igualdade de direitos sociais, inexistência de leis segregacionistas, valorização de miscigenação cultural, reconhecimento do pluralismo étnico. E aí, qual é essa para vocês? Aqui, né? Inexistência de leis segregacionistas. Essa aqui é uma questão mediana, né? Não acho que seja fácil, não.
Mas no Brasil você não tinha essa coisa do apartheid, você não tinha essa lei do banheiro, do bebedouro, do ônibus, né? Como era muito mais, e foi muito mais forte nos Estados Unidos, né? Então por isso, alternativa B, inexistência de leis segregacionistas. Eita ferro. 2 propagandas aí da Budweiser, uma recriada e uma antiga, né? Aí você tem aqui, olha aí, a mulher servindo, o cara que estava trabalhando e tudo mais, aqui eles se servindo, uma pizza no contexto de, sei lá, mudança de casa nova, né? O tema é o mesmo, né? Onde tem vida, tem Budweiser. Com base na análise dos anúncios de 58 e 2019, verifica-se que as mudanças implementadas de um para o outro, né, procuram atingir o seguinte objetivo: erradicar. Publicidade vai erradicar práticas de amizade. Diferenciar perfis de consumidores, igualar comportamentos profissionais, redimensionar identidade de gênero. E aí, qual é essa aí? Exato, né? Redimensionar. Ou seja, estava desigual, desproporcional, a mulher servindo, o homem trabalhando e tal. Você redimensiona esses papéis, coloca até no quadro e tal, com uma certa equidade. Certo. Enfim, bem legal, né? Eu gosto dela por conta da questão do imagético. Eu acho que é uma questão simples, uma questão tranquila. 55, vamos lá. Para fechar, se encaminhando para o fim. Conta-nos que os botocudos que se achavam hospedados na Quinta de São Cristóvão estavam emagrecendo muito. Se esses canibais se lembram de querer almoçar o nosso imperador, verdade é que já temos outro de reserva nos Estados Unidos. Gostaram da vozinha? De radialista clássico. Então vamos lá. Em 1882, o Museu Nacional, ainda sediado no centro do Rio de Janeiro, capital do Império, realizou o mais importante evento científico do Brasil oitentista. Ai meu Deus, lá vem eugenia. A primeira exposição antropológica brasileira. Foram trazidos de diversas províncias objetos de origem indígenas, como lanças, cocares, instrumentos musicais, etc. Restos humanos fossilizados, múmias, sambaquis e tudo mais. Como atração especial foram expostos um pequeno grupo de indígenas botocudos. Olha que legal. Ai meu Deus do céu, cara. Do Espírito Santo e 3 índios da tribo Xerente, de Minas Gerais. Todos correram para ver os tais índios considerados pelos naturalistas na época os exemplares vivos do homem primitivo. O evento contou com a participação do imperador Dom Pedro II. Também estiveram presentes jornalistas do Império, fotógrafo como Marco Ferrez. Aliás, estudei nessa escola lá na Alta Boa Vista, Marco Ferrez. E o cartunista Ângelo Agostini. A exposição se estendeu por 3 meses e foi considerada sucesso de público. Essa coisa bem evolucionista, né? Bem positivista, darwiniana, né? Coisa que o Ayrton Krenak falou contrariamente, né? A ideia do branco, do europeu civilizador, em contraponto ao, sei lá, ao indígena não civilizado, né? Terrível, terrível. A Exposição Antropológica Brasileira 1888 foi um evento marcante que simbolizava o progresso científico e uma determinada concepção de civilização. Nessa concepção, a percepção das populações indígenas brasileiras estava associada ao conceito de... E aí é importantíssimo, né? Para responder, voltar para cá. Qual é a concepção dos botocudos que se tem aqui? Olhando para cá, você já consegue responder aqui. E aí, qual é a ideia aí? Exatamente. Barbárie, né? Uma perspectiva de barbárie. Né? Seguindo então, podemos seguir? Então vamos lá. Olha aí o Erge. Olha só o Erge lacrando. Vou até botar a tela cheia aqui, ó. New York Times. Olha aí. O Lula subir da rampinha. Aliás, o Lula está devendo um pouco, né? Sobretudo aos professores federais, aos institutos, à educação. Foi bom, né, para dar aumento para golpista, né? Polícia Rodoviária Federal, militares e tantos outros, né? Os professores e servidores estão aí, ó, com o PID na mão, choramingando. E essa inclusão aqui, cadê as mulheres no ministério, né? Cada vez menos, mas enfim, vamos nessa. A imagem da posse-presidente Lula, amplamente produzida pela empresa nacional e internacional, representa uma ruptura com o cerimonial até então estabelecido para esse evento. Essa ruptura está representada pelo seguinte aspecto. E aí? O que você acha que é? Inclusão pluralista de sujeitos sociais? Redistribuição protetiva de militares, nada a ver. Controle moderado da cobertura midiática, nada a ver também. Participação democrática de setores oposicionistas.
cara, é bem comum, né? Bem simples, né? Pra você não zerar, né? A questão aqui é a questão A, né? Tranquilo? De boa? Deixa eu voltar para mim aqui. Bom, voltando aqui para mim. Bom, pessoal, essa foi a nossa revisão UERJ aí 2025, mirando em 2025, realizando questões de 2021, 22, 23, 24. Lembrando que aqui no link tem o documento oficial com o gabarito e as questões da UERJ para você ler melhor. O vídeo aqui é só um guia para a gente comentar alguns gabaritos, alguns assuntos e tudo mais. Espero que você tenha gostado do vídeo, que você vá muito bem na prova, relaxa, fica tranquilo que vai dar tudo certo. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece, eventualmente, de recomendar esse vídeo se você gostou. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu!